Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir. Fiquei alguns dias sem postar vídeo, estou me organizando, estou com muita coisa aqui, mas a gente vai seguindo, produzindo as nossas aulinhas aqui para você. Hoje, parte 5 das normas fundamentais do processo civil. Vamos trabalhar com o artigo 6º do Código de Processo Civil, princípio da cooperação ou colaboração no processo. Vamos dar uma lida naquilo que o código traz e depois eu explico para vocês essa ideia aqui. Então, olha lá, artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tá? Primeira coisa importante frisar que o código aqui novamente, ele se preocupa com essa questão da decisão justa, da decisão que possa ser efetivada. Isso tem muito a ver com a própria ideia de inafastabilidade da jurisdição, de acesso à justiça. O acesso à justiça já pede isso, já pede uma decisão justa e uma decisão em tempo razoável. O que esse dispositivo vai dizer é, olha, todo mundo aí que está participando do processo tem dever de colaborar para que isso aconteça. Então, uma primeira vertente da colaboração acaba sendo uma repetição da ideia de um comportamento de boa-fé, tá? Então, por isso que eu coloco ali, ó, comportamento de boa-fé será necessário, sempre será necessário. Então, não há como eu dizer que um processo é colaborativo, é cooperativo, quando as partes estão litigando de má fé, estão agindo de má fé, tá? Agora, é óbvio que não é só isso. Por quê? Porque o artigo 5º do CPC já fala sobre boa-fé processual. Não faria sentido aqui o legislador, num novo dispositivo, apenas querer dizer o que ele já disse antes. Não, é mais do que isso. Então, a doutrina defende que esse princípio da cooperação ou da colaboração exige uma postura do juiz no sentido de obter essa cooperação, no sentido de obter essa colaboração. Basicamente é o seguinte, o juiz tem alguns deveres para com as partes. Esses deveres, se cumpridos, tornam esse processo um processo cooperativo, um processo colaborativo. E por que isso? Porque o juiz é o grande gestor da marcha processual, é ele que comanda o negócio, é ele que rege ali, a brincadeira. Claro, você tem leis, tem regras procedimentais trazidas na legislação, mas é ele que vai zelar pela aplicação dessas leis, é ele que vai conduzir o procedimento, é ele que vai gerir as provas, é ele que vai determinar ali o que deve acontecer no processo. Então, ele tem esse dever de agir, tem alguns deveres para com as partes, para que a gente tenha um processo cooperativo. Agora, quais são esses deveres? São 4 deveres, tá? Importante frisar o seguinte, professor, mas você vai contar aí a historinha? É meio para boi dormir, porque eu já vi juiz não fazendo isso que o senhor diz que ele tem que fazer. Eu sempre costumo dizer aquela frase, eu não me lembro quem disse, eu já li num livro, mas que é uma frase muito interessante, que é a seguinte, não é porque todo mundo faz que aquilo está certo, Então, o que é errado, ainda que todos façam, continua sendo errado. E o que é certo, ainda que ninguém faça, continua sendo certo. Então, eu vou dizer o que deve acontecer. Se isso acontece ou não, aí vai depender muito da postura do magistrado, tá? Mas vamos lá entender os 4 deveres. Os 4 deveres são dever de consulta, esclarecimento, prevenção e auxílio. Aqui, gente, não tem ordem, tá? Não há uma preferência de um para outro. São 4 deveres que o magistrado tem para com as partes no processo e ele deve respeitar, ele deve atender a esses 4 deveres. Então, vamos começar explicando consulta, tá? Alguns chamam o dever de consulta como dever de diálogo. A ideia é a seguinte, o magistrado ele deve estar em diálogo constante com as partes antes de tomar a sua decisão. Por quê? Porque na ideia de um processo cooperativo, quanto mais participação das partes você tem, mais legítima é a tomada de decisão, mais legítima é a decisão judicial em si, porque é uma decisão que foi dada com base nessa ampla participação,
com base nesse amplo diálogo. Isso faz com que a gente tenda a ter uma decisão melhor. Então, a todo momento, o juiz deve estar exercitando esse diálogo, essa conversa, essa consulta com as partes. Então, a todo momento, ele está consultando as partes antes de tomar a sua decisão, tá? O segundo dever é o dever de esclarecimento, tá? Aqui a ideia é a seguinte: muitas vezes o juiz ele tem algumas dificuldades para entender a pretensão da parte, tá? E se ele não busca esse esclarecimento, se ele não vai atrás para entender o que está acontecendo, ele certamente vai dar uma decisão não muito acertada, porque vai ser aquela coisa: eu não entendi muito bem o que você pediu, então eu nem vou dar o que você está pedindo, porque eu não entendi mesmo. Não, o papel do juiz é buscar esclarecer, é buscar entender, é consultar as partes. Veja como os deveres eles andam juntos: consultar as partes para que se entenda o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem um dispositivo do código que trata do interrogatório livre. O que é o interrogatório livre? Não é nem bem um meio de prova. Ele é muito parecido com o depoimento pessoal das partes, mas é aquela situação em que o juiz fala: olha, eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui, eu quero ouvir o autor e quero ouvir o réu para ver se me esclarece a situação. Essa é a ideia, né? Então ele vai esclarecer para entender muito bem o que está sendo pedido, o que está sendo postulado ali, para poder conceder ou não o que está sendo pedido, tá? Por fim não, o terceiro, o dever de prevenção. O que é prevenção? Gente, toda vez que alguém vai ao Poder Judiciário, ele espera uma resposta desse Poder Judiciário. E é natural que as pessoas que vão até o Judiciário desejem, esperem, almejem uma resposta com solução do mérito, tá? Então elas aguardam aquele ato, né? Eles provocam o Estado e aguardam que venha uma sentença solucionando o mérito, dizendo se ele está certo, se ele está parcialmente certo ou se ele está errado. A ideia aqui é basicamente essa, tá? Agora, professor, e o que é a prevenção? Muitas vezes o processo judicial, a forma como ele foi instaurado, pode conter alguns vícios, e esses vícios podem acabar lá na frente gerando uma sentença sem análise do mérito. A ideia do juiz é prevenir, é evitar isso. Então, verificado esses problemas, o juiz já deve consultar as partes para que elas solucionem esses problemas, para que não haja essa decisão sem análise do mérito. Em resumo, a prevenção existem problemas no processo, para evitar uma decisão mais brusca de extinção sem análise do mérito, chama as partes para o processo para que haja o conserto disso, né? Para que se arrume esses problemas processuais e o processo tenha a sua marcha regular, tá? E por fim, esse sim, um dever muito difícil de a gente ver acontecendo na prática, mas o próprio Código de Processo Civil, em alguns momentos, ele incentiva isso. Vou dar um exemplo para você. O CPC, lá no artigo 319, ele vai trazer quais são os requisitos da petição inicial. Está lá no 319, não é novidade para ninguém. E num desses requisitos, eu preciso indicar lá o nome da parte, o endereço dela, o CPF dela, a profissão dela, ou seja, a qualificação dela, tá? Mas nem sempre eu possuo isso, né? Então eu entrei com a demanda, eu sou autor, eu tenho lá só o nome completo do réu, eu não tenho os outros dados. E eu preciso, sim, preciso. E aí, professor, o que tem a ver com o dever de auxílio? O código, lá nos parágrafos do 319, diz que é possível a parte solicitar auxílio do juiz para a obtenção desses dados. Então eu não tenho o endereço dela, juiz, mas você pode me ajudar. Por quê? Porque você tem acesso a alguns sistemas onde tem endereços cadastrados. Por exemplo, você tem acesso ao sistema da Justiça Eleitoral, lá tem o endereço. Você pode obter via Infojude o endereço cadastrado junto à Receita Federal. Então é esse auxílio. A ideia é, eu preciso transpor, passar por alguns obstáculos dentro do processo judicial, e esses obstáculos eu só vou conseguir ultrapassá-los se você me der uma força, se você me der uma ajuda. Então, se você me auxiliar, se você me der essa ajuda, né, para que eu ultrapasse esses obstáculos,
Maravilha, eu vou ultrapassá-los. Essa é a ideia aqui. E como é que a gente faz? A gente pede para o juiz esse auxílio. Outro exemplo, eu estou precisando encontrar uma testemunha. Eu não estou encontrando, tá? Ô juiz, dá uma procurada aí no teu sistema se você tem o endereço dessa testemunha. Muito juiz nega, mas pelo dever de auxílio, o juiz deveria, sem dúvida nenhuma, tomar essa providência. Beleza? Tranquilo? É isso então que eu tinha a falar para vocês sobre cooperação, colaboração. E para aproveitar mais um pouquinho dessa aula, vamos trabalhar um outro princípio que está no artigo 7º, tá? Do CPC, que é a ideia de isonomia, de igualdade, tá? É importante lembrar que isonomia e igualdade também é um princípio constitucional, está lá na cabeça do artigo 5º da Constituição. Olha lá, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O que é isso? Basicamente é o seguinte, ó, a gente vai falar depois de contraditório, tá? Mas a ideia é que o processo judicial seja uma luta onde haja paridade de armas. Em resumo, eu tenho que colocar as duas partes em situação de igualdade para que seja uma briga justa. Basicamente é isso, tá? E o que significa colocar em situação de igualdade? O próprio Código já faz isso em algumas hipóteses, tá? Em algumas hipóteses, por exemplo, o Código ele trata de forma diferente alguns sujeitos do processo. Por exemplo, ele prevê que a Defensoria Pública tem prazos em dobro. Por quê? Porque entende-se que a Defensoria Pública está lidando ali com partes hipossuficientes, tem um volume, um acervo de processos bastante grande, seria razoável dobrar o prazo da Defensoria Pública. Mas o Ministério Público também tem, a Advocacia Pública também tem. Também tem, muita gente critica isso, mas foi uma ideia do legislador de tentar tratar de forma desigual para chegar-se a uma igualdade. E aqui eu queria destacar para vocês um ponto fundamental. O fato de se ter igualdade não significa que o tratamento será 100% igual. Significa que o tratamento será igual quando as partes estiverem em igualdade de condições, mas ele será desigual na medida das desigualdades. A ideia é, partes em desigualdade, eu trato de forma desigual, justamente para torná-los iguais no processo. Tem uma chargezinha que rola na internet, que é bem bacana, tá? Tem um muro aqui, onde as pessoas estão assistindo lá, tem um jogo de futebol acontecendo aqui, tá? Então aqui está acontecendo um jogo de futebol. E aí, tem duas crianças que querem assistir a esse jogo, tá? Tem uma criança desse tamanho e tem uma criança maior, tá? Aí tem dois caixotes. Aí ele coloca esse caixote, a criança pequena em cima do caixote não consegue enxergar. Ela está na linha aqui e não vê nada. A criança grande em cima do caixote enxerga com muita facilidade, nem precisaria. Aí o que eles dizem? Olha, eu estou tratando os dois iguais, tá? Eu dei um caixote para cada um, mas um caixote para cada um fez com que um deles continuasse sem enxergar e o outro enxerga e nem precisaria do caixote. Então o que eu faço? Eu dou os dois caixotes para o menor. Aí os dois vão ficar em igualdade. Os dois vão conseguir assistir o jogo. É um pouco essa a ideia. Então, por exemplo, no processo judicial, quando o juiz verifica que há uma dificuldade muito grande de uma parte produzir uma prova e é mais fácil a outra parte produzir a prova contrária àquele fato, ele inverte o ônus da prova. Isso é o quê? Um tratamento desigual para se atingir uma certa igualdade, tá? E o juiz vai ter que cuidar para que isso aconteça. Inclusive, zelar pela paridade de armas, pela igualdade, pela isonomia durante o exercício do contraditório. Porque não há processo justo, não há processo isonômico quando há um exercício em disparidade em relação ao contraditório, né? Quando o juiz não toma cuidado para que haja efetivamente
o respeito ao contraditório, tá? Mas a ideia básica é essa, é entender que processo judicial deve ser uma briga com paridade de armas, com isonomia entre as partes, que muitas vezes isso vai fazer com que o juiz trate de forma desigual duas partes. O tratar desigual é justamente para atingir a igualdade. Por quê? Porque nem todo mundo está em igualdade de condições. Essa é a ideia. É aquela lógica básica. Vamos pensar assim, ó, a vaga para idoso. Quando eu tenho uma vaga de estacionamento para idoso, eu estou tratando de forma diferente o idoso. Eu estou dizendo todo mundo que não é idoso está sendo discriminado, não está tendo essa vaga aqui. Mas é legítima essa discriminação nesse caso. Eu coloco uma vaga para idoso mais próximo da entrada lá do shopping. Por quê? Porque o idoso vai ter uma dificuldade maior de locomoção. Então, como ele demora mais para andar, um jovem que estaciona mais longe, não importa. Os dois vão chegar em igualdade. Essa é a ideia, tá? Então, eu precisarei tratar de forma desigual as pessoas para ter uma igualdade, tá? O raciocínio é um pouco esse. Beleza? Fechamos aqui então. Na aula que vem a gente fala um pouquinho sobre a necessidade de respeito também à dignidade da pessoa humana também dentro do processo. O código também se preocupa com isso. Beleza? Um grande abraço. E para, né, bicho? Eu sei que você está assistindo essa aula aí, não está inscrito no canal. Como é que você sabe, professor? Na verdade, 60% da minha audiência aqui, né, do pessoal que assiste os vídeos, não se inscreve no canal. Porra, bicho, me dá uma força. Aperta o botãozinho ali, se inscreve, vai ter bastante vídeo, você vai aperta o sininho ali também para ser notificado. Curte, compartilha, vamos transformar esse no maior canal de conteúdo jurídico do país. Beleza? Um grande abraço e até mais.